Bem-vindo ao VCast. Meu nome é Vinícius Mussman e hoje eu estou aqui com Daniel Garner e Thiago Santos. Obrigado por virem aqui. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o lançamento da editora Fiel chamado Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul. Se somos todos teólogos, Thiago, o que é teologia? Bem, a teologia eu gosto de definir como a busca do conhecimento de Deus, da verdade sobre Deus. E não é a busca sobre a verdade de Deus em qualquer lugar. É a busca sobre a verdade de Deus, ou conhecimento de Deus, naquilo que Deus mesmo falou aos homens. Quer dizer, Deus é um ser que ele se revela, né, na verdade autorrevelada de Deus na Escritura. É ali que a gente vai encontrar o conhecimento de Deus e a verdade de Deus. É ali que a gente vai encontrar o estudo de Deus. Né? A teologia é feita ali na autorrevelação de Deus. Então, teologia de verdade só com a Bíblia? Só com a Bíblia. Certo. O Sproul comenta na página 17, tenho aberto aqui já, que a teologia é a palavra ou a lógica sobre Deus mesmo. Interessante essa definição. É a junção das duas palavras, né? Theo e logos, né? Que é a lógica ou a palavra sobre Deus, né? E é a partir daí então que se desenvolveu a ideia, né, de estudo de Deus. Mas um ponto importante aqui quando a gente pensa em teologia ou estudo de Deus é que Deus não é um objeto, né, que possa ser assim estudado. Por isso que esse ponto que eu trouxe aqui, ele é muito fundamental quando a gente fala em teologia. Quer dizer, é a autorrevelação de Deus. A gente só vai ter instrumento para entender quem Deus é e conhecer a Deus através daquilo que Ele mesmo fala acerca de si. Porque Ele não pode ser como, por exemplo, em alguma outra ciência, né, dissecado, né, analisado como um objeto que é estudado. Até as pessoas às vezes pensam na teologia como colocar Deus numa caixinha. Talvez por isso muita gente tem alguma suspeita, né, quando ouve a palavra teologia, até rejeita a ideia de estudos teológicos e tal, porque talvez aproxima-se da ideia de teologia nessa perspectiva, né? Mas acho que isso é equivocado, porque não é possível colocar Deus dentro de uma caixa, em primeiro lugar. Não é possível tratá-lo apenas como um objeto de estudo, tendo em vista que Deus é este ser vivo, né? O transcendente, criador de todas as coisas, né? Que está acima de tudo mais, né, que existe. E que, para que a gente possa entender qualquer coisa acerca dele, tem de ser nas bases daquilo que ele mesmo falou de si. Né? Então, o estudo da teologia ele vai precisar passar pelo entendimento por alguns pressupostos. Né? O primeiro pressuposto é de que Deus existe e de que Deus falou com os homens, ele se revelou aos homens e esta revelação foi registrada nas Escrituras. Por isso que a gente precisa aproximar-se do estudo de teologia com fé, em primeiro lugar. Com fé em Deus, no Deus que se auto-revela nas Escrituras. Aí você estuda teologia. Né? E aí você consegue ter um estudo de teologia que não vai tratar tanto o estudo de Deus como o próprio Deus, né, como um mero objeto que pode ser analisado, que pode ser dissecado, que pode ser, né, estudado assim de forma minuciosa. Né? Porque do laboratório. O fato é que a gente nunca vai conseguir entender tudo que se deseja entender acerca de Deus, né? A gente só vai conseguir entender naquilo que é o limite do que Ele revelou pra gente. Será que é por esse motivo, Thiago, que você comentou, que às vezes as pessoas entendem que buscar ou estudar coisas acerca de Deus, nós estamos colocando Deus abaixo da nossa compreensão. Nós estamos dizendo que a mente humana ela é maior do que Deus de certa forma, porque ela tem capacidade, poder para estudar Deus. Será que esse seria um dos motivos pelo qual, de modo geral, assim, algumas pessoas teriam uma rejeição da teologia? Eu não sei, Daniel. Talvez esse tipo de pensamento seja até sofisticado demais para imaginar que essa seja a razão por que as pessoas rejeitam teologia. Quer dizer, porque elas estariam assumindo com isso que a sua mente é superior a pode Deus, compreender o Eu incompreensível. não sei, talvez essa seja uma razão. Eu não sei, mas eu acho que talvez no nível mais popular, né, as pessoas elas têm dificuldade com a ideia de estudo teológico porque vão assumir que com isso talvez a sua fé, a sua experiência religiosa, a sua espiritualidade podem ficar assim comprometidos, né? Quer dizer, que eles podem esfriar na fé, né? Que vão se de repente focar muito
apenas na letra, né? Encher a mente e esvaziar o coração. Existe um pouco dessa ideia, né? Mas por detrás. acontece isso um pouco. Tá? Pode acontecer, é um risco realmente que pode acontecer. Mas dissociar muito mente de coração não é uma ideia muito boa, né? Pelo menos não dentro daquilo que é chamado antropologia reformada. Vou usar uma palavra difícil aqui, né? Quer dizer, a nossa ideia é de que as nossas faculdades, mente, coração, né, alma, elas estão todas interrelacionadas, fazem parte de quem a gente é. Então, seccionar a gente assim com mente e coração, acho que não é uma ideia muito boa, não. Porque quando o coração não está bem, a mente também não está bem. E quando a mente não está bem, o coração não está bem. Né? A questão é, teologia não é só um monte de informação sobre Deus. Não é só dados. Entende? Exato. Tratar a teologia dessa forma é um tratamento errado. Né? Seja a pessoa que rejeita a teologia porque assume que a teologia é isso, ou seja a pessoa que trata a teologia assim, como se ela fosse apenas um bocado de informação sobre Deus. Porque não é nenhuma coisa nem outra. Não é? A teologia ela pressupõe realmente, uma boa teologia, um relacionamento vital com Deus. Né? Um relacionamento de fé, como eu falei antes, né? Que deve pressupor, assim, que pelo menos deve anteceder, vamos lá, o nosso estudo um pouco mais detido, mais sério, mais profundo sobre a revelação de Deus acerca de si mesmo na Escritura. E a boa teologia é exatamente isso. A gente mergulhar na Escritura para entender aquilo que Deus falou acerca de si mesmo, a fim de que a gente desfrute de um relacionamento melhor com Ele, melhor com o próximo, a gente entenda melhor o nosso papel aqui neste mundo, né, neste lado da eternidade onde a gente se encontra, né, e como que a gente pode servir e glorificar melhor a Deus. Né? Até porque algumas pessoas elas vão colocar tipo teologia, mente, raciocínio aqui, e às vezes emoções, poder de Deus aqui. Elas Humildade, adoração, tudo desse lado, então, né? E aqui está a torre da teologia. Mas na verdade quando você faz isso, você já está fazendo uma teologia, você está falando que a gente precisa de poder e não tanto de letra, porque a letra mata, que é um dos versículos mais distorcidos. Quando Paulo está falando da lei e não de algo escrito. Afinal, ele escreveu cartas. Sim. Exato. Aliás, exatamente isso que ele diz está escrito, né? Então, Mas vamos lá, quando ocorre de fato, em certas ocasiões, em que a pessoa realmente a sua adoração, sua dedicação, a maneira que ela trata as pessoas ao seu redor, há uma decadência, digamos assim, a pessoa ela se esfria. Isso é culpa da teologia? Entendeu? Não, isso é culpa do pecado, né? Exatamente. Então, mesmo que ela esteja buscando a teologia naquele momento, não podemos colocar a teologia como responsável pelo orgulho da pessoa, entendeu? Arrogância. Agora, vem uma questão aqui. A pessoa pensa que esfriar é igual a fazer menos certas práticas religiosas. O que pode ser verdade, o que pode não ser verdade. Por exemplo, o fato de você estar orando não significa que você está realizando algo espiritualmente genuíno. Afinal, os fariseus oram e Jesus fala que eles oravam para si mesmo. Tem falsidade em todas as áreas. Então, tanto o grupo que está buscando poder, pode estar orando falsamente e esfriando na fé verdadeira, como o grupo que está só conhecimento vazio de amor, pode estar também esfriando na fé verdadeira. O pecado alcança os dois grupos, né? Então acho que às vezes é muito ingênuo achar que não. Bem, e é por isso que eu gosto muito do livro. Deixa eu fazer a propaganda do livro aqui. Que é muito boa, por sinal. Muito bom. Porque, bem, primeiro que Dr. Sproul é um mestre muito hábil em ensinar. Né? Ele é alguém que tem um conhecimento profundo da teologia, mas é capaz de transmiti-la com graça, com uma linguagem assim que é cativante, as pessoas gostam de ouvi-lo, entendem com bastante facilidade aquilo que ele diz. Né? Ele torna, às vezes, assuntos difíceis mais fáceis pelo jeito que ele ensina. E isto é muito evidente neste livro aqui também. Né? Ele é um apologeta já bastante renomado, né? E ele emprega um pouco, talvez, dessas características aí que são marcantes na formação dele, também na maneira como ele ensina na forma escrita. E neste livro aqui ele faz isto. E, interessantemente, ele chama o livro de Somos Todos Teólogos porque ele quer transmitir com isso a ideia de que todas as pessoas, em alguma medida, são teólogas, né? Vamos dizer assim, né? Elas vão fazer afirmações, seja a afirmação de fé e com boa precisão bíblica sobre Deus, ou afirmações que rejeitam a Deus, em um caso ou outro, ou até afirmações imprecisas sobre Deus. Em todos esses casos,
ela está expressando alguma forma de teologia, né? Essa é a ideia dele. E aqui ele convida o leitor dele, então, a fazer boa teologia. Ele vai fazer um bom estudo aqui das Escrituras, da história da igreja, né, e de algumas das principais doutrinas das Escrituras, para chamar a gente a entender o que é boa teologia, né? Então a questão não é das Escrituras. A questão não é se a gente faz teologia ou não. A questão é se a gente faz boa ou má teologia. Essa é a grande questão, né? E daí a sacada do título do livro dele, né? Se a questão não é se você é ou não é teólogo, mas quão bom teólogo você é. Pegando a definição que você deu no início, todo mundo então está buscando a Deus. Alguns do jeito correto, de acordo com a revelação dele, e alguns de forma assim, se perdendo pelo caminho. Seria esse o sentido de somos todos teólogos? Talvez. Eu não sei se todos estão buscando a Deus, porque alguns rejeitam a Deus. Mas estão buscando alguma coisa que seja autoridade máxima. E nesse caso, como ele não tem transcendência, a autoridade máxima vai ser a razão dele, né? Sim. Vai ser o seu próprio senso e juízo do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Quer dizer, a ética dele acaba sendo influenciada somente por aquilo que ele vai julgar, tendo sido, sei lá, a evolução do homem ou qualquer coisa desse tipo. Mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele está falando algo sobre Deus. Tá, porque a rejeição de Deus, isso é até curioso, porque até mesmo os ateus atuais, né, eles, quando rejeitam Deus, estão rejeitando o Deus do cristianismo. Sim, né, colocando um outro... Então eles definem que Deus é esse que eles rejeitam. Né? É o Deus da religião, mas não de qualquer religião, da religião cristã, né, da fé cristã. E isso também é um tipo de teologia que eles fazem, sabe? Né? E um tipo de teologia que está ligado ao cristianismo, o que é muito interessante. O que é interessante que você falou no começo de a teologia, a base é a Bíblia, e algumas pessoas vão querer, justamente aquelas pessoas falam, né, não colocar Deus numa caixinha, elas vão quase cair num pós-modernismo de negar a verdade, né? E na verdade, quando você fala que não conseguimos colocar Deus numa caixinha, isso já é teologia. Você já está falando algo sobre os atributos de Deus, que ele é infinito, ele é transcendente. E isso, apesar de você não estar usando os termos técnicos ou teológicos sobre isso, já está comunicando algo sobre Deus. Só que apesar de Deus ser transcendente, apesar de Deus não caber numa caixinha e nós não conseguimos compreender totalmente a Deus, nós podemos compreender algo verdadeiramente sobre Deus. Podemos. Aquilo que ele revelou Sim, sobre ele mesmo. Ele tem verdades objetivas acerca de si que ele trouxe ao conhecimento do homem por meio da revelação. Né? E ele tem prazer que os homens conheçam essas coisas acerca dele. Quer dizer, o fato dele tê-las revelado e ter feito do jeito que fez, aliás, né, entrando na história humana, fazendo pactos com o ser humano, né, e com uma nação em particular e tudo mais, isso mostra um pouco dessa dinâmica relacional de Deus com a humanidade, né, e da alegria que ele tem de dividir de si mesmo com os seres humanos. Isso é muito bonito na teologia cristã, na teologia bíblica. Quer dizer, é Deus compartilhando de si mesmo. Né? E nós temos talvez aquilo que a gente possa chamar apenas de uma centelha, uma fagulha de Deus, né? Porque de fato a gente nunca será capaz de entender tudo sobre ele. Né? A teologia sistemática, por exemplo, vai dizer que Deus é condescendente em até usar a nossa linguagem humana, né? De rebaixar-se ao nosso nível para que a gente possa compreender algumas coisas sobre ele. Mas é bonito isso, porque é Deus tendo alegria e prazer em se dar a conhecer a nós. E nos permitir que o conheçamos. Né? Então, nesse sentido é que jamais a teologia pode ser vista como Deus em como um objeto, né? Sendo apenas analisado. É o próprio Deus vivo se dando a conhecer numa relação vital com os seres humanos. Essa é a boa teologia. Até porque o verdadeiro conhecimento, ele não é só factual. Se o ser humano é um ser que envolve todo o ser, nosso corpo, nossa mente, nosso coração, nossos afetos, conhecer verdadeiramente é uma experiência que envolve todo o nosso ser. Sim. Você não conhece como eu falei, só um fato. não é só também uma gama de informações, né? Para usar a expressão aqui também meio difícil aqui, né? Um teólogo falou em feixe de proposições ou qualquer coisa desse tipo. Isso me parece assim, muito estranho, né? Nesse relacionamento de comunhão que a gente tem com Deus. Né? Conhecimento envolve muito mais do que informações, né, acerca de Deus, mas também um caminhar com Ele, uma comunhão. Né? É interessante, o Daniel estava comentando para mim que Deus não revelou uma sistemática. Exatamente, de fato, a Bíblia não é assim uma teologia sistemática, sabe? Lá em capítulo 1 vai tratar de santidade, capítulo 2 de Efésios vai tratar só desse assunto.
Mas vai tratar, de certo modo, dependendo do livro que você vai ler, de histórias de pessoas, uma pessoa falando alguma coisa, outra pessoa falando outra coisa, e através desse storytelling, digamos assim, o Deus tem o seu narrativa divina se expressando. É que a teologia, na verdade, ela está infiltrando a nossa vida e ela vai permeando tudo que é nosso relacionamento com Deus. Então não é como se a gente separasse tudo e estudar a teologia agora. É como se toda a nossa vida fosse um aprendizado e um expressar de teologia daquilo que a gente crê e conhece a Deus. Porque fazemos o que cremos. Exatamente. Sobre o comentário do Daniel, é interessante porque alguns, às vezes, tentam colocar a teologia bíblica e teologia sistemática em oposição, o que é uma bobagem, porque, na verdade, uma auxilia a outra, né? De fato, assim, o que nós temos na Escritura é essa revelação progressiva de Deus, né? Que durou séculos, né? Quer dizer, entre Antigo e Novo Testamento você tem aí centenas de anos e tal, em diferentes livros, diferentes gêneros literários e tudo mais. Bem, isso é um pouco de teologia bíblica. E a sistemática faz o quê? Ela apanha, analisa, estuda esses temas que foram, né, ensinados, revelados na Escritura, organiza isso e traz, quer dizer, para o leitor, para o estudante, esses temas assim organizados, sistematizados, para que ele tenha uma compreensão mais ampla, melhor, do que a própria Escritura diz, né? É claro, a teologia sistemática vai interagir também com a história da doutrina, um pouco com a história da igreja e tudo mais, né? Mas talvez até com outras disciplinas, o que é necessário. Mas no final das contas, ela vai sempre voltar para as Escrituras e vai trazer os temas das Escrituras de uma maneira que facilite o nosso entendimento, né? Isso é um ponto interessante, que normalmente as pessoas que são contra a teologia, elas falam, eu quero ouvir a Deus, quero abrir a Bíblia e ouvir a Deus. E daí elas ignoram aí 2000 anos de cristianismo, milhares de anos de fé. E não tem como você, na verdade, fazer teologias sem passado, sem considerar aquilo que seus irmãos na fé fizeram. Na verdade, C.S. Lewis vai falar que isso é um orgulho geracional, né? De você achar que a sua geração ou você mesmo vai conseguir ter a revelação sobre Deus, entender Deus, sem precisar ouvir ninguém que veio antes de você. O que não acontece, né? Porque se alguém já orou junto a você, você já foi influenciado por alguém. Queremos ser inspirados, essa é a verdade. A gente quer ser tão inspirado quanto os próprios autores bíblicos. Eu penso que o nosso orgulho nos leva a, quero ter uma compreensão divina, que eu cheguei sem a ajuda de qualquer um e nem do Espírito Santo. Orgulho, né? Bom, a chance de sair uma heresia daí é quase 100%, né? E quando eles não repetem o que eles já foram ditos e acham que não, eu sou inovador, vou falar o que já... Ou alguma heresia que já foi dita também. Sempre. Né? Só que agora com novas cores. Uma roupagem colorida. Sim. Mas Deus não nos chama para heresia. Deus nos chama, conforme ele fala através do profeta Jeremias, de tremer diante da sua palavra. E, na verdade, isso é teologia. Teologia é tremer diante da palavra de Deus. O Tozer vai dizer em certo momento que há um certo momento em que a razão humana precisa se ajoelhar e adorar a Deus. Não sei se é na verdade, a razão humana só pode ser razão de joelhos diante de Deus. Amém, é isso mesmo. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado por ouvir o primeiro VCast. Espero que você tenha sido edificado. Deixe seu comentário dizendo sua opinião, dúvida ou sugestão. E se você também crê que somos todos teólogos, curta e compartilhe. Afinal, você também faz parte desse clamor. Voltemos ao Evangelho.